Nesse vídeo vamos falar sobre os principais tipos de uso capião e como evitá-lo. O uso capião é um modo originário de aquisição de propriedade desde que preenchidos os requisitos legais, posse exclusiva, contínua, com ânimos de dono e obedecidos prazos previstos em lei. A uso capião, ela está alicerciada na função social da propriedade. O que isso quer dizer? Se um imóvel cumpre a sua função social, ele não poderá ser objeto de uso capião. Agora, se o imóvel não cumpre sua função social, possivelmente, se alguém invadi-lo, ele será sim objeto de uso capião. Por exemplo, eu compro um terreno e nunca mais vou lá, simplesmente abandono, deixo ele lá. Não tem nenhum tipo de plantação lá, ninguém mora lá. Nesse caso, o imóvel não está cumprindo sua função social, ele está abandonado, sem nenhum tipo de utilidade. Se alguém for lá e tomar posse, possivelmente, se essa pessoa cumprir os requisitos legais, ela conseguirá a uso capião desse imóvel. Além dessa situação, a uso capião pode ser utilizada para regularizar a situação de alguns imóveis. Por exemplo, eu compro um imóvel e faço o contrato de promessa de compra e venda acreditando que aquilo é o suficiente para transferir o imóvel para o meu nome, mas não é. Então, depois de muito tempo, muitos anos, eu descubro que eu precisaria ter feito uma escritura pública e registrado para o imóvel ser transferido para o meu nome. Aí eu vou procurar o vendedor e ele morreu e eu não acho os herdeiros, enfim, não consigo resolver a situação. Eu posso, nesse caso também, ingressar com pedido de uso capião para transferir o imóvel para o meu nome. Claro que será necessário cumprir com os requisitos previstos em lei. Ocorre que muitas pessoas usam o uso capião para outros fins, como em casos de locação e empréstimo de imóveis. Por isso é importante conhecer os tipos de uso capião e como evitá-la. Uso capião extraordinário. Quais são os requisitos? Posse ininterrupta por prazo mínimo de 15 anos. O que significa dizer ininterrupta? Que não pode ter interrupção. Por exemplo, se eu estou num imóvel por 12 anos, aí eu me mudo, vou para outro país, fico lá um ano e volto e novamente tomo posse deste imóvel. O prazo vai recomeçar a ser contado. Então, a posse tem que ser ininterrupta. Próximo requisito. Inexistência de oposição à posse. O proprietário não pode estar reivindicando a posse desse imóvel, seja judicial ou extrajudicialmente. Se ele estiver, o prazo para uso capião não começa a correr. Só começará a correr quando não tiver oposição à posse. Possuir o imóvel como dono. Quem possui o imóvel e quer a uso capião tem que agir como dono, cuidar, zelar, se apresentar para a sociedade como dono daquele imóvel. Além disso, esse prazo de 15 anos pode ser reduzido para 10 se o possuidor preencher um destes requisitos. Prestem atenção: residir no imóvel, realizar nele uma obra ou realizar nele um serviço de caráter produtivo, certo? Próximo, uso capião ordinário. Nesse tipo de uso capião é necessário ter justo título e boa-fé. O que é o justo título? É um documento que o possuidor acreditou que era o suficiente para ter a propriedade do imóvel, mas não era. Por exemplo, eu compro um imóvel, assino o contrato de promessa de compra e venda e acho que está tudo certo, o imóvel já está no meu nome. Na verdade, não está. Quando eu me dou conta, eu percebo que era necessário adotar outras providências que eu não adotei. Então, eu tenho o justo título e tenho a boa-fé, porque eu não sabia da irregularidade. Fiquei sabendo somente depois. Certo? Então, nesse caso da uso capião ordinário, os requisitos são posse ininterrupta, direta e exclusiva por 10 anos e justo título e boa-fé. Esse prazo de 10 anos pode ser reduzido para 5 se o possuidor comprovar que pagou pelo imóvel ou realizou nele alguma obra. Uso capião especial urbana. Vamos para os requisitos. Posse ininterrupta, direta e exclusiva por 5 anos. Imóvel urbano de até 250 metros quadrados. Destinação, utilização desse imóvel para fins residenciais, ou seja, o possuidor deve residir neste imóvel. E não ser proprietário de nenhum outro imóvel urbano
ou rural. Se for, não cabe a usucapião especial urbana. Nesse caso, a lei não exige justo título, tampouco boa-fé. Usucapião especial rural. Requisitos: posse ininterrupta, sem oposição, com ânimos de dono, pelo prazo de 5 anos, no mínimo 5 anos. Área localizada em zona rural, com tamanho não superior a 50 hectares. E tornar a terra produtiva ou fazer dela sua moradia. Ou seja, o possuidor tem que tornar a terra produtiva ou fazer dela sua moradia. Do contrário, não cabe essa usucapião. E não ser proprietário de nenhum outro imóvel, seja urbano ou rural. O usucapião familiar, essa é polêmica. Por exemplo, você é casado e tem um imóvel junto com o seu cônjuge. Esse imóvel não tem tamanho superior a 250 metros quadrados. Você sai de casa, briga com o cônjuge e sai de casa. Não dá mais notícias, não pede a partilha desse bem, não ajuda financeiramente, não dá apoio afetivo para a família e fica fora por prazo superior a 2 anos. O seu cônjuge pode pedir a usucapião desse imóvel. Os requisitos são: imóvel ser comum do casal, então o imóvel tem que ser dos dois. Esse imóvel tem que possuir até 250 metros quadrados, não pode ser maior. E o cônjuge que foi embora do lar não pode ter dado nenhum tipo de suporte para a família, seja afetivo ou financeiro. Se o cônjuge continuou pagando pensão para os filhos, dando manutenção para o imóvel, visitando os filhos, aí não se aplica o usucapião familiar. E o cônjuge que pede o usucapião tem que utilizar o imóvel para fins residenciais, ele tem que morar lá, ele não pode alugar, certo? Então, muito importante. O cônjuge que quer usucapião tem que residir no imóvel e o cônjuge que foi embora tem que abandonar a família sem dar nenhum tipo de apoio financeiro ou afetivo. Além disso, ele não pode ter ingressado na justiça para pedir a partilha daquele imóvel. Entendido? Então, em resumo, para evitar a usucapião familiar, não posso sair de casa? Pode! Agora, você precisa, o quanto antes, ingressar com a ação de divórcio pedindo a partilha daquele imóvel. Você tem que seguir presente na família, ajudando na manutenção do imóvel, pagando pensão alimentícia se for o caso para os filhos, visitando os filhos se for o caso. Agora, simplesmente virar as costas, ir embora, esquecer que tem o imóvel, esquecer que tem família, pode acarretar na usucapião familiar se você fizer isso por prazo superior a 2 anos. Então, para evitar, a primeira providência ao sair de casa e ter certeza que não quer manter a relação é ingressar com o processo pedindo a partilha do imóvel, certo? E é possível usucapião de imóvel locado? Não! Imóvel que está locado não pode ser objeto de usucapião. Você pode estar lá 100 anos. Se a relação é locatícia, não ocorre a usucapião. Agora, vamos lá. A relação pode começar como locatícia e depois se perder. Como, por exemplo, eu alugo um imóvel para o Joãozinho paga aluguel durante um tempo, depois para. Eu não entro na justiça, eu não notifico ele, eu não faço absolutamente nada e o tempo passa. O Joãozinho está lá no imóvel como se dele fosse, cuidando, zelando para a sociedade imóvel é dele e eu simplesmente esqueci de cobrar o Joãozinho. Nesse caso, é possível sim que o Joãozinho consiga o usucapião do imóvel, porque a relação deixou de ser locatícia. No momento em que o Joãozinho deixou de pagar o aluguel e eu não fiz absolutamente nada, com o transcurso do tempo a relação deixa de ser locatícia. E aí eu abro margem para usucapião. Como evitar? Se o seu inquilino parar de pagar aluguel, notificação extrajudicial. Se não resolver, ação de despejo. Não deixe o tempo passar. Parou de pagar aluguel, ingresse na justiça e tome as providências cabíveis, porque aí o seu inquilino não vai poder pedir a usucapião. E imóveis emprestados em comodato estão sujeitos a usucapião? Via de regra, não. Como acontece na locação, imóveis emprestados em comodato não podem ser objeto de usucapião. Contudo, se você simplesmente emprestar o imóvel, esquecer e deixar passar muito tempo, o possuidor pode sim pedir a usucapião e você corre o risco de perder o imóvel. Portanto, o que é importante fazer no caso de comodato? Contrato. Não deixe de fazer contrato de comodato. Estabeleça um prazo para esse empréstimo.
Se passar esse prazo e o possuidor não devolver o imóvel e você concordar que ele fique lá, renove o contrato de comodato. Se passou o prazo, o possuidor não te devolveu o imóvel e tu quer o imóvel de volta, ingresse na justiça. Mas não vá deixando o imóvel emprestado e se esqueça, porque a ingratidão das pessoas é real e você pode perder esse imóvel por uso capião. Não custa fazer um contrato de comodato e renovar sempre que necessário. Você vai se assegurar, não vai perder o imóvel. E herdeiros podem pedir a uso capião de imóveis da herança? Sim, é possível desde que preenchidos os requisitos legais. São eles: posse exclusiva e ininterrupta. O herdeiro que quer pedir a uso capião do imóvel tem que estar residindo exclusivamente no imóvel e de forma ininterrupta, ou seja, não pode sair e voltar, certo? Posse exclusiva e ininterrupta. O herdeiro que quer pedir a uso capião do imóvel da herança tem que provar que ele esteve ali com a posse exclusiva e ininterrupta desse imóvel. Não pode ter ali outro herdeiro ou até mesmo pertences de outros herdeiros. A posse tem que ser exclusiva do herdeiro que quer pedir a uso capião. Posse com ânimos de dono. O herdeiro que quer pedir uso capião tem que agir como se dono fosse daquele imóvel, cuidar, zelar, se apresentar assim para a sociedade. E posse sem oposição. O herdeiro que quer a uso capião não pode ter qualquer oposição à sua posse por parte dos demais herdeiros. Ou seja, se os outros herdeiros ingressarem com uma ação de arbitramento de aluguéis, de abertura de inventário, de extinção de condomínio, enfim, não será possível pedir a uso capião. Agora, uma observação bem importante. Se o herdeiro que quer pedir a uso capião residia com os donos do imóvel, que posteriormente vieram a falecer, os requisitos e o prazo da uso capião só começam a correr a partir do momento da morte do dono do imóvel. Enquanto o herdeiro estiver residindo com o dono do imóvel, não começa a correr o prazo para uso capião, somente depois do óbito do dono do imóvel, certo? Agora, se o herdeiro está na posse exclusiva de um imóvel que vai ser objeto de uma futura herança, antes do dono do imóvel morrer, e lá pelas tantas ele morre, os requisitos e o prazo da uso capião podem começar a correr antes do óbito, sendo que somente vai existir a uso capião se o caso concreto preencher os requisitos para que a uso capião seja deferida. Então tem que observar se a relação entre o locatário e o proprietário não era de locação, de comodato, enfim, tem que observar o caso em si para ver se realmente se encaixa numa das hipóteses de uso capião. Vocês viram que é importante saber, conhecer os tipos de uso capião e como evitá-la? Pois é, tudo isso e muito mais eu entrego na nossa plataforma colaborativa Legalmente Protegido. Por apenas R$ 9,90 você fica ciente de todos os seus direitos e você não vai sair no prejuízo. Você vai saber como agir em cada hipótese específica e também vai saber evitar problemas. Nessa plataforma eu trago vários assuntos que eu acho relevante para vocês e vocês também podem dar sugestões de assuntos para eu tratar na plataforma. Conhecimento jurídico é investimento. Por apenas R$ 9,90 você vai ter toda a informação jurídica que você precisar. É menos que um pastel na rodoviária. Não deixe de se inscrever. E ainda tratando sobre uso capião, vou deixar o link aqui de um vídeo na qual eu falo sobre uso capião familiar. Assistam lá.